Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus e em nome dos paranapoenses dou por aberto os trabalhos da 9ª sessão ordinária, dia 25 de maio de 2025. Peço ao edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e telespectadores. Quero ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça e nem a ferrugem come, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2023. Questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2025. Está em discussão um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Está em votação um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos o pedido do vereador Vanner Nogueira de Aguiar. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Indicação de número 7 de 2025. Indica o Executivo Municipal, após ouvido o doutor plenário, que desenvolva um programa de castração gratuita de gatos. Justificativa. A iniciativa visa controlar a população e promover o bem-estar do animal reproduzido de forma eficaz o número de animais abandonados, combater doenças e melhorar a qualidade de vida dos animais. A ação esta que pode contribuir para o aumento da expectativa de vida dos felinos. É sabido que a castração de gatos oferece diversos benefícios para a saúde e comportamento, tais como a prevenção de gravidez indesejada e redução de risco de doenças e diminuição de comportamento territorial e agressividade, se tornado uma medida de saúde pública e bem-estar animal. É um momento claro e evidente de necessidade de uma atuação do poder público municipal, quando a promover do controle populacional de gatos soltos e abandonados nas vias públicas municipais. São as justificativas esperando a vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessão do vereador Antônio Fernandes Soares, aos 22 dias do mês de maio de 2025. Donizete G.S.L., vereador. Senhor presidente, não há mais matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Com a palavra o vereador Donizete José Seles. Boa noite aos edis, às edis,
a todos que estão aqui presentes, a quem assiste pelas redes sociais. Vou falar sobre essa indicação aí, que várias pessoas ligaram para mim sobre esses felinos aí. Aí a gente veio e falou, não, nós vamos ver com o prefeito, né? Vamos fazer a indicação e vamos mandar para o prefeito para ver se ele ajeita a pessoa para castração desses gatos, ou seja, os cachorros também, né? Para ver que está melhorando para a nossa cidade aí. Aí que é uma indicação muito boa para os moradores de nossa cidade. E a gente está aí atendendo o pedido da população. Muito obrigado aí. Continue aberto. Com a palavra, vereador Alberes Gonçalves. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a mesa de vereadores. Boa noite também ao povo presente e a todos que nos acompanham via mídias sociais. Quero aqui agradecer ao meu amigo Zói pela viagem que a gente fez até São Paulo, né? Agradecer ao Juninho Pinato, ao Marrão, prefeito e vice, pela cordialidade, né? Por mais uma vez abrir os caminhos aí, né? Agradecer ao deputado Rafa Zimbaldi, que recebeu a gente lá no gabinete, foi muito cordial com a gente também, se comprometeu a ajudar o município, né, Alex? Foi muito gente boa. E agradecer aqui o Danilo Campetti mais uma vez pela recepção, pela cordialidade e pelo comprometimento com o nosso município, né? Se comprometeu a ajudar a gente ainda mais. Fizemos ali alguns requerimentos, esperamos que seja atendido, né? Tudo em nome da população de Paranapuã, tá? E queria só fazer dar os parabéns aqui, mesmo que foi uma festa atrasada, né? A gente sabe que o Dia das Mães passou aí, mas eu queria dar os parabéns aí para a administração, dar os parabéns para a Vânia, em nome da Vânia, né? Para agradecer, parabenizar a todos os envolvidos na festa Dia das Mães. A gente sabe que passou do dia, né? Mas eu acho que eu nunca vi aquela barraca tão lotada igual sábado. Você estava lá, né, Felipe? Eu acredito que mais alguns edis estavam lá. Eu estou falando do Felipe porque eu vi ele lá. Acho que a Maria José também estava. Então, quero parabenizar, em nome da Vânia, todos os envolvidos, desde professor, funcionário, né? Todo mundo envolvido ali nessa festa. Do mais, muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Alex. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite, público presente e todos que nos acompanham via redes sociais. Só venho reforçar o que o vereador Alberes falou e agradecer a companhia dele e do Juninho e do Marrom, nosso prefeito e vice, que nos levou e abriu caminhos para nós lá em São Paulo. Foi uma viagem que eu acho que vai ser muito produtiva, a gente plantou frutos e eu acho que vamos colher logo logo. Fomos muito bem recebidos, quero agradecer os deputados Danilo Campetti e o Rafa Zimbaldi, que nos prometeu que vai estar nos ajudando futuramente e fomos muito bem recebidos. Muito obrigado mesmo aos deputados. E reforçando o que o Alberto falou também da festa, né? Foi atrasada a festa do Dia das Mães, mas todo mundo veio falar para mim que foi uma festa boa, foi boa. E parabéns à Vânia e a todos envolvidos. Nada mais a falar. Boa noite. Continue aberto. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Com a palavra, o vereador Alberes.
Boa noite novamente, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa composta aqui. Boa noite, público presente, e a todos que nos acompanham via as mídias sociais. Eu só queria aqui comentar sobre mais uma denúncia, né, que teve aí essa semana passada, envolvendo meu nome. Por que eu venho comentar aqui? Porque Paranapuã, infelizmente, as pessoas não descem do palco político, né? Infelizmente, é uma cidade que, às vezes, quem perde politicamente continua batendo, né? Infelizmente, é assim que acontece no nosso município. Acredito eu, né? Graças a Deus, fui eleito com uma boa representatividade de votos. Então, às vezes, quem não conseguiu estar aqui no meio de nós fica fazendo picuinha e querendo, sei lá, às vezes denegrir a imagem da gente. Então, eu só queria ler aqui rapidinho para vocês uma portaria que foi designada aqui no tempo do Sérgio Polarini, né? Foi o nosso ex-prefeito municipal, que ela fala o seguinte: Sérgio Antônio Polarini, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por lei, eu estou resumindo, tá, gente? Considerando que o servidor Alberes, detentor do cargo de motorista, apresentou documentação comprovando sérios problemas de visão, situação que rebaixou sua carteira de habilitação de letra D para a letra AB. Considerando que, relacionado às funções de motorista, não há, por hora, outros serviços que possam ser desenvolvidos pelo servidor em questão, até em razão do seu estado de saúde. Considerando que o servidor atingido por esta portaria possui condição de ser reaproveitado em outro setor. Considerando o interesse público de que servidores com capacidade de trabalho reduzida sejam reaproveitados. Resolve designar a partir dessa data o servidor Alberes Gonçalves Pereira, por RG, detentor do cargo de motorista, a prestar serviços juntos ao setor de educação, em atividades a serem repassadas pela Secretaria Municipal de Educação, cujas as atividades devem ser condizentes com a capacidade de trabalho do servidor. No prazo de 6 meses, deverá o setor pessoal adotar as providências necessárias para que o servidor atingido por essa portaria seja submetido à perícia médica a fim de avaliar seu estado de saúde. O servidor atingido por essa portaria receberá os vencimentos do cargo de origem, não implicando essa designação em nenhum prejuízo à sua carreira. Revogam-se as disposições em contrário. Essa portaria foi publicada em 7 de janeiro de 2020, né, pelo então prefeito Sérgio Antônio Polarini. Eu fui notificado, assinei, recebi e tal. Aí é o seguinte, como nela, né, consta aqui que no prazo, aqui é bem, né, quero dizer, para quem está nos acompanhando, de repente o denunciante está acompanhando a gente, quer dizer que aqui, ó, no item 2, está escrito assim, ó, no prazo de 6 meses, deverá o setor pessoal adotar as providências necessárias para que o servidor atingido por esta portaria seja submetido à perícia médica a fim de avaliar seu estado de saúde. Então, após os 6 meses, eu fiz uma perícia, né, para poder voltar a assumir o cargo de motorista, saber se eu estava apto, e nela constou o seguinte, aqui fala, gente, só vou ser breve, porque é meio extenso isso aqui. Quem acompanhou aí, quem olhou o site da Câmara, no site da Câmara, lá tem tudo isso aqui especificado, né? Aqui mostra a descrição patológica, né, que é o que eu sofri na época, que foi uma perda considerável na visão direita, por isso a minha carta ela foi rebaixada de D para AB, né? E o exame específico constou o seguinte: enxerga somente vultos e distância de 6 metros. Olho direito, sem hipermia ou sinais de infecção local. Exame de osteomuscular, sem limitações de tônus, preservado nos 4 membros, cicatriz no dorso e região cervical sem sinais de infecção secundária ou área de atrofia. Isso se trata daquele golpe que eu sofri aquela vez, aquela facada, que eu fiquei internado, né? Fiquei 60 dias inclusive na casa da Maria José, que eu sou muito grato a ela até hoje. Peço que Deus abençoe ela demais pelo que ela fez para mim. Ela foi uma mãe na minha vida. Gente, a conclusão do laudo médico, da perícia médica. Incapacidade parcial permanente. Pode continuar exercendo a função de motorista, porém,
deverá dirigir veículos de 2 ou 3 rodas, carta A, e veículos de 4 rodas ou mais que não ultrapasse o peso de 3.500 kg, ou até 8 passageiros mais o motorista, carta B. Pode realizar esforços físicos, não necessita de remanejamento, apenas restrição na atividade de motorista. Ou seja, eu não posso dirigir van, eu não posso dirigir ônibus e nem veículo que ultrapasse os 3.500 kg ou 8 passageiros. Então, gente, tudo que tem sido falado nessas denúncias, que eu não posso pegar carro, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Está aqui na conclusão da perícia. Aqui está a descrição do cargo, né? Isso aqui não é relevante e tal. Vou falar só rapidinho sobre a denúncia aqui, senão o tempo vai acabar e vai ficar meio cansativa a sessão também. Vamos ver onde está aqui a denúncia rapidinho. Venho, através dessa, denunciar irregularidades existentes nessa municipalidade, onde está acontecendo improbidade administrativa, desvio de função, abuso de poder por parte do servidor Daniel Pinato, que sabe de todas as irregularidades e é convivente com essas situações. Às vezes eu vou ler meio errado, porque a denúncia o pessoal escreve meio errado mesmo, para poder embaralhar. E também pelo funcionário vereador Alberes, que usufrui de veículos públicos do posto de saúde para benefícios próprios, inclusive em finais de semana. O que acontece? Há mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, que eu não me recordo muito bem, o Wilger me chamou na sala dele e falou assim: Alberes, eu preciso de você. Eu falei: Wilger, pode falar. Ele falou assim: eu preciso que você me ajuda, cara. Nós não temos motorista, gostaria que você assumisse aqui o plantão junto aos meninos aqui. Eu falei: Wilger, se não for me prejudicar, eu ajudo sim. Foi o que eu falei para ele. Inclusive, se alguém quiser chamar ele aqui para pedir esclarecimento, ele falou que vem. Ele pediu para que eu ajudasse no plantão e eu decidi. Falei: não, vou ajudar sim, como eu sempre ajudei a administração, gente. Isso eu não vou negar, eu sempre ajudei, vocês são testemunha disso e vou continuar ajudando, porque a gente não ajuda o prefeito, a gente ajuda o município, a gente ajuda os moradores da cidade. Entendeu? A gente ajuda a população. A gente contribui aqui, não só como vereador, como munícipe, como funcionário, a gente ajuda a população de Paranapuã. Tá? Então, o carro ele fica na minha casa, assim como fica na casa de todos os funcionários. Vocês podem passar na frente da casa de qualquer plantonista que ele está trabalhando. Que ele entra às 7 e sai às 7. Certo? E o carro fica na porta da minha casa. E eu não saio com o carro para fazer em benefício próprio. O Jairo me liga ou o guarda me liga. Entendeu? Até aqui está escrito na denúncia, ó, que eu fui levar o Batata na zona rural. Gente, o Batata, ele é munícipe aqui, ele passou pelo posto de saúde ou ele passou pelo AME. Eu não abordo, fico abordando as pessoas. Às vezes a gente conversa. Às vezes eu perguntar se você passou no médico, às vezes, você entendeu? Agora, das duas, uma ele passou. E o Jairo me ligou e pediu para levar ele até a casa dele. E foi o que eu fiz. Levei ele. Aqui está escrito Sr. Armando de Hora. Todo mundo sabe que o Batata mora em frente do Sr. Armando. Inclusive, Felipe, teu pai estava lá o dia que eu fui. Cheguei, deixei o Batata. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tem que sair que eu tenho que trabalhar. Deixei e voltei para trás. Entendeu? Não fiz nada demais. Só casa finais de semana, abuso de poder. Então. Aí fala de novo da portaria, né? Aí volta a falar aqui embaixo de horas extras. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou assustado, inclusive, com essa questão de horas extras. Eu faço até além das 60 horas. Isso eu provo para vocês. Eu tenho prova não só documental, tenho testemunhal também. Se vocês quiserem chamar o Jairo aqui, o Jairo é testemunha. Por quê? Hoje a saúde nossa é coisa de louco. Cara, eu nunca vi tanta viagem. Inclusive agora o governo do estado, ele está acionando mais essas AMES aqui, de Santa Fé e Votuporanga. Hoje mesmo tem uma viagem para Votuporanga, 6 horas da noite, levar uma paciente lá para fazer ressonância. Isso, gente, é o dia todo é viagem para Rio Preto, é Votuporanga, tudo. Então, quer dizer, os motores que tem não está dando, não dá. Então, a questão das horas extras, estou à disposição, pode puxar. Eu tenho prova não só testemunhal, documental, quanto testemunhal. Tá? E fica aí, né, esse desabafo, vamos dizer assim, porque já é a 4ª denúncia. Eu tenho conversado com alguns edis aqui e estão preocupados, igual eu, porque, gente, isso já virou perseguição, né?
Isso já virou perseguição. Mas está aí, é só um desabafo, né? Para todos vocês estar cientes do que está acontecendo. E volta a dizer, se quiserem chamar aqui o Wilgner ou o Jairo para dar esclarecimento, pode ficar à vontade. Tá bom, gente? Do mais, meu muito obrigado. Continue aberto. Com a palavra, o vereador Wagner Escapim. Boa noite a todos, presidente, vereadoras, público presente e redes sociais. Ô, Beres, você acabou de falar lá em cima que você presta serviço para o município, certo? Mas você trabalha com ambulância ou com o carro da prefeitura? E eu queria uma explicação sobre isso. Não sei você, certo? Eu vejo você trabalhando. Agora você fala do Jairo. O Jairo também, eu não sei o que está acontecendo. Ele trabalha das 7 às 5 e 60 horas extra também. O senhor prefeito tinha que ver isso, que é uma vergonha, que não passa mais do que isso. Você pega o carro de domingo, como é que o Jairo liga para você de domingo fazer plantão? Que eu vi domingo passado, você passando com o carro da prefeitura, e se estiver trabalhando, concordo, você tem que receber. Mas tinha que ver se está certo isso. Trabalhar com o carro ou a ambulância, você disse, certo? É só isso que eu tenho a dizer para você. Se estiver certo, mérito seu. Você pode considerar a parte? Opa! Certo? Meu muito obrigado. Então, Burrão, a gente trabalha no sistema de 24 por 48, inclusive aos finais de semana. Domingo eu estava trabalhando, você entendeu? Peguei o carro. Não é o Jairo que liga só. A gente tem um guarda no posto de saúde. A gente tem as moças que ficam lá de final de semana para ligar para a gente. Alberes, tem que pegar fulano de tal e levar para o UPA. É isso. Tá? Agora, a questão do Jairo, se ele trabalha só das 7 às 5, então tem que averiguar. Mas eu já vi muitas vezes o Jairo indo lá de sábado fazer a ficha para segunda-feira. Você entendeu? Muitas vezes eu vi isso aí. Inclusive, dia de feriado também, eu já vi muitas vezes ele fazer isso. Tá? Agora, se dá 60 ou não, tem que, se vocês quiserem apurar, fiquem à vontade. Mas isso eu estou falando porque eu vejo. Tá? Então, só para ficar claro, eu trabalho, o plantão é 24 por 48, e ele pode cair num domingo, num sábado, porque ele é assim, ele é retroativo. Entendeu? Vamos supor, se eu trabalhar domingo, eu vou trabalhar, daí uma semana eu vou trabalhar no sábado. Na outra semana na sexta. Entendeu? E assim por diante. 24 por 48. Só isso? Beres, eu acho que você não entendeu o que eu disse. E eu perguntei para você se trabalha com carro ou com ambulância. Certo? E sábado passado, lá no posto, estava trombando o funcionário. Só porque nós denunciamos um negócio de hora extra, estava trombando o funcionário lá no sábado. Sem serviço nenhum. Então, eu acho que nós estamos trabalhando para o povo. Nós tínhamos que ver isso, todos nós. Porque está dando vergonha o nosso município, de tanta hora extra. Então, vamos ver isso. Muito obrigado. Eu acho que senão vai ficar só debatendo, né, gente? Não, eu só vou falar, só para resumir. Eu trabalho com o carro, eu não trabalho com ambulância, eu trabalho com o carro. Tá? Você pode ver que é difícil você ver com a ambulância. Às vezes, se for para levar para consertar, a ambulância baixa. Continue aberto. Com a palavra, vereador Donizete José Celes. Quero aqui agradecer novamente aos edis, agradecer a população que faz uso pelas redes sociais, agradecer ao público presente e agradecer, assim, Fausto Pinato, que nós esteve lá no segundo encontro de todos os partidos, né? A gente estivemos lá, eu e o Felipe. Graças a Deus foi uma coisa boa, que nós levamos 2 pedidos para eles, muito importantes para o nosso município. E eu quero aqui agradecer ao Fausto, a todos os deputados que lá estiveram. E nós tivemos lá eu, o Felipe, o Marronzinho. E graças a Deus fomos bem recebidos. E deixamos lá 2 pedidos para o nosso município. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eles vão atender nosso pedido lá. Meu muito obrigado.
Continue em aberto. Com a palavra, o vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, quem assiste via mídias sociais. Gostaria aqui também de fazer um agradecimento ao nosso deputado Carlão Pignatari, deputado estadual, no nome da Maria José, do Burrão, que a gente trabalha em parceria junto com ele aqui. Ele mandou um ofício para a gente, foi encaminhado aqui 2 ofícios para o governador estadual, onde indicou Paranapuã para receber um caminhão compactador de lixo e entre outros ali está uma reta escavadeira, uma pá ou uma patrola. Desses 3 itens vai para escolher o município. A gente agradece ele que está se empenhando o nosso município ao bem. Então, fica aqui nosso agradecimento a ele, tomara que vem ser de grande serventia para o nosso município isso daí. Do meu mais, muito obrigado. Continua em aberto. Com a palavra, o vereador Lorivaldo Silvestre. Boa noite a todos, mais uma vez. O Edil Wagner, essa situação das horas que você falou aí de sábado, que estava um trombando o outro, é simples, a gente fazer um requerimento pedindo a demanda da população e a demanda de funcionário. Só que parar, a gente sabe como que está acontecendo. Muito obrigado. Continue em aberto a discussão. Também queria complementar algumas coisas. Vereador Alberto, não fiz nenhuma denúncia, como todos julgam que a denúncia é minha, né? Não fiz nenhuma denúncia. Eu só acho legal, assim, você está na portaria de 2020. Eu acho que o prefeito atual teria que abrir uma portaria, né? Você não concorda comigo? Né? Eu acho que o prefeito, para não ficar essa margem de fala, não fala, o prefeito teria que designar você e colocar a tua função através de uma portaria. Porque, há um tempo atrás, eu conversei com o secretário da Saúde, o Wilgner. Se eu chamar ele aqui, ele vai falar que não. Mas ele falou para mim que você, lá no centro de saúde, você promove troca de óleo das vans, compra pneu e faz a manutenção dos veículos quando quebra peça. Eu acho que isso não é função de um vereador. Eu acho que teria que abrir uma portaria para designar essa função. Isso é um cargo comissionado, né? O Wilgner falou para mim que a tua função era essa. E, no entanto, a resposta do prefeito, né, quem leu a resposta do prefeito, está lá que ele busca pequenas compras na região, para todos os departamentos. E também cuida no setor do transporte. Eu acho que cuidar dessa parte, eu acho que é um cargo comissionado também, no meu entender, né? Então, não sou contra, desde que tenha uma portaria certa, correta, designado para aquela função. Aí eu sou a favor. Fora isso, eu acho que está tendo uma discordância aí, né? É o meu pensamento, cada um pensa de uma forma. Eu acho que eu também entendo um pouquinho de lei, todos aqui entendem um pouquinho de lei. Então, eu acho que chegou a hora do senhor prefeito designar uma portaria para você, no meu ponto de vista. Muito obrigado. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Paranapuã, São Paulo, 9 de maio de 2025. Projeto de lei de número 17, de 9 de maio de 2025. Dispõe sobre a denominação de alugador público e das outras providências. Senhores vereadores e vereadoras, esse projeto foi lido na sessão anterior. Hoje eu vou ler o parecer jurídico e o das comissões. Parecer jurídico. Referência. Projeto de lei do número 17, de 2025,
consultoria do Executivo Municipal, ementa, dispõe sobre a denominação de rua do município de Paranapuã, São Paulo, e outras providências. O projeto em epígrafe propõe a denominação de Logradouro Rua, especificamente para denominar a Rua 1 para a Rua Nair de Oliveira Pinato, situada no Conjunto Habitacional Paranapuã F. O artigo 30 da Constituição Federal confere competência aos municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, bem como na Lei Orgânica do Município de Paranapuã, São Paulo. Quanto às iniciativas das proposituras, se torna legítimo o exercício pelo chefe do Poder Executivo, haja vista que o objetivo é efetuar a divisão administrativa do município, regularizando a instalação de loteamentos urbanos e nomeação em respectivas ruas. Cabe ressaltar o conceito de loteamento urbano, que é a divisão voluntária do solo em unidades específicas, lotes, com abertura de vias e logradouros públicos na forma da legislação, atendendo ao dispositivo na legislação municipal, tendo como parâmetro o que dispõe na Lei Federal de número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos. Editou normas urbanísticas para o loteamento e desmembramentos das glebas destinada à urbanização, com a ressalva de que os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento de solo municipal, bem como denominar os logradouros públicos que compõem o seu perímetro urbano. Feito isso, compulsando o contexto jurídico dos projetos de lei em análise, verificamos estar presentes os requisitos legais para a discussão da presente matéria legislativa. Pelo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela viabilidade técnica do projeto de lei em questão, ressalvando o entendimento soberano das comissões permanentes e do plenário da Casa. No que tange ao mérito, caberá tão somente os vereadores, no uso das suas funções legislativas, verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, em especial sobre a existência de interesse público, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes. É o nosso parecer. JMJ, Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 20 de maio de 2025. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessoria de consultoria jurídica. OAB São Paulo, 168723. A comissão permanente. Parecer. Legislação e Justiça. Parecer número 2, de 2025, autor, mesa diretora. Assunto, projeto de resolução de número 2, de 2025. Altera o artigo 61 da resolução de número 5, de 2023, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã e das outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno em seu artigo 67, respectivos parágrafo, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição da matéria e exame. O projeto em empírico foi protocolado nesta casa no dia 8 de abril de 2025, sobre o número de 115, e encaminhado a esta comissão, conforme preceitua o artigo 117 do regimento interno dessa casa. Enfatiza-se que a presente norma tem por objetivo majorar o prazo para que as comissões permanentes da casa emitam seus respectivos pareceres, quando a matéria e elas submetidas. Senhores vereadores, eu ouvi um equívoco aqui, mas vamos começar de novo. Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Parecer do número 3, 2025. Assuntos
Projeto de lei de número 17 de 2025 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos e de outras providências. O projeto de resolução de número 3 de 2025 acrescenta o dispositivo da resolução de número 5 de 2003, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo e das outras providências. Autor executivo municipal, mesa diretora, respectivamente. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno em seu artigo 67, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei de número 17 de 2025 e o projeto de resolução de número 3 de 2025, ambos os projetos foram protocolados nesta casa em 9/5 de 2025, sob o número 156 e 157, respectivamente, encaminhada essa comissão após leitura do plenário na 8ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2025. Destacamos que a primeira propositura apenas promove a denominação de uma via pública no CDHU-F, e a segunda matéria objetiva estabelecer prerrogativas à Comissão de Finanças e Orçamentos quanto às demandas da população relacionadas às políticas públicas municipais. Matéria esta que vem sendo retratada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto às emissões de relatórios de autoria e também nos pareceres finais. Recomendação, a exemplo do TC de número 004852988923. Decisão da Comissão. A decisão da Comissão de Legislação e Justiça deixou-se consignado que os projetos atendem a melhor de interesse público, bem como pela sua legalidade e constitucionalidade, não vislumbrando nenhum outro vício de ordem legal, formal ou constitucional que impeça seu normal trâmite. No que diz respeito à sua competência, essa comissão nada tem a objetar. Nada mais a ser discutido sobre a presente propositura, segue o mesmo para a presidência desta casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 22 dias do mês de maio de 2025. Comissão de Legislação e Justiça, relator, Donizete José Celes, ambos acompanhando o relator. O Wagner Scapinha, o presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, o vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 017, de 9 de maio de 2025. Está em votação o projeto de lei número 017, de 9 de maio de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. E quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 017, de 9 de maio de 2025. Projeto de resolução de número 3, 2025. Acrescenta o dispositivo na resolução de número 5, 2003, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo e das outras providências. Eu informo aos nobres edis que acompanham o referido projeto de resolução a cópia do parecer de número 3 de 2025, de igual teor da forma da Comissão de Legislação e Justiça, que também integra a propositura e já lido quando o projeto de lei de número 17, senhor presidente. Eu vou ler só o jurídico. Parecer jurídico. Trata-se do projeto de resolução do número 3, de 2025, que altera o regimento interno desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, para normatizar e estender para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento a competência para promover audiências públicas para colher as demandas da população para a elaboração do orçamento público, repassando-as ao Executivo Municipal. A propositura está dentro dos limites da legalidade e constitucionalidade. A matéria tratada é de interesse do Poder Legislativo quando a regulamentação da referida comissão permanente. Inclusive, é uma exigência do órgão de controle externo que o Tribunal de Contas. Assim, não há vício de iniciativa. Nenhum óbice de regimento interno da Casa da Lei Orgânica do Município. A matéria versada do projeto de resolução é de relevante interesse para o Legislativo e para incentivar a participação popular na elaboração do orçamento municipal. Desse modo, é uma propositura viável juridicamente e constitucionalmente. Pelo exposto, opino pela regularidade e constitucionalidade do presente projeto de resolução, ressalvado o entendimento das comissões permanentes da Casa e da decisão soberana do plenário desta Casa de Lei.
Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 20 de maio de 2025. Alessandro Rodrigo Teodoro, Consultoria de Assessoria Jurídica, OAB São Paulo, 168723. Está em discussão o projeto de resolução número 03/2025. Está em votação o projeto de resolução número 03/2025. Quem estiver de acordo permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de resolução número 03/2025. Requerimento de número 11 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nesta Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Bem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, em complemento ao requerimento de número 9 de 2025, quanto aos professores que acumulam cargos, o seguinte: nominar e especificar o horário inicial, intervalo e horário final de cada unidade escolar em que o ou a professor está lotado no período de 1/1/25 até a presente data. Como mencionado, tais indagações são complementos de informações que buscamos inicialmente através do requerimento de número 9 de 2025, enfatizando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública em todos os seus princípios. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 14 dias do mês de maio de 2025. Vereadores, Donizete José Celes, Hélio Chimaz, Lorival Silvestre de Oliveira e Wagner Nogueira de Aguiar. Está em discussão o requerimento número 011/2025. Só para esclarecer, esse requerimento vem reforçar o anterior. Como o anterior só veio a quantidade de horas, né, de cada professor que acumula cargo, agora nós estamos pedindo através que seja descrito, né, como estão distribuídas essas aulas em uma escola e outra escola. Porque nós tivemos uma reunião com a supervisora e ela nos orientou o seguinte, que um profissional da educação docente que se adaptar entraria no seu trabalho a partir do momento que começam as aulas. Foi isso que nós ouvimos, né? Então, se aqui as aulas se iniciam às 7 horas, eu acho que o profissional readaptado entraria às 7 horas, né? Poderia fazer 6 horas corrido, né? Depois terá que ter um intervalo de 1 hora de almoço, o que a supervisora orientou a gente, todo mundo ouviu isso, né? Então eu queria ver a distribuição dessas horas aula dentro, né, de cada escola, dentro de cada unidade escolar. Então nós estamos pedindo isso daqui, que o pessoal nos emita essa distribuição de aula em cada escola. Está em votação o requerimento número 11/2025. Quem estiver de acordo permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 11/2025. Requerimento de número 12, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Hélio Chimaz, vereador, com assento nesta Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal a providência quanto à expressa obediência e automático cumprimento do imposto pelo artigo 92 da Lei Complementar de número 163 de 2020,
Importante o enfatizar de que a negativa da execução de lei pode configurar crime de responsabilidade, voltando a ressaltar ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública em todos os seus princípios. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 21 dias do mês de maio de 2025. Hélio Cristo Mazo, vereador. Está em discussão o requerimento número 12/2025. Bom, só queria explicar a respeito dessa lei aqui. Essa lei está no Código de Postura, né? Nós aprovamos esse Código de Postura, se não me engano, foi em 2019 ou 2020. Acho que quem foi vereador daquela época sabe desse Código de Postura que foi aprovado. E eu só fiz esse requerimento porque eu sou alvo de esportistas, né, que me atacam. Cada animal solto, esses dias teve 3 animais soltos lá no campo e eles mandavam um vídeo e me criticando. Então eu tomei essa posição porque não é da minha responsabilidade, mas é da minha responsabilidade cobrar do prefeito, né? Porque existe essa lei. Se tiver algum animal solto na zona urbana, é de obrigação da prefeitura recolher esse animal e colocar num local. E a prefeitura tem um local lá onde era antigo lixão lá, você lembra muito bem, coloca uma vasca d'água lá, recolhe esses animais. Porque está dando vergonha, isso aqui está parecendo cidade sem dono, né? E a gente que é criticado. A gente não, eu, né? Eu sou criticado. E fui atacado por várias pessoas, né? Como se eu fosse o responsável. Se eu fosse prefeito, eu tinha tomado providência, mas não sou, né? Então, eu estou fazendo esse requerimento para que ele tome providência, porque nós temos um Código de Postura, e no Código de Postura, nesse artigo, fala exatamente sobre animal solto na zona urbana, né? Então, eu quero que o prefeito pense com bastante carinho e atenda esse meu requerimento aqui. Meu muito obrigado. Está em votação o requerimento número 12/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 12/2025. Requerimento de número 13/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Gela, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador com assento nesta Casa de Lei do rito do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Bem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal providência urgente quanto à manutenção dos banheiros sanitários da praça pública ao lado da quase paróquia São Judas Tadeu, em razão do estado de abandono, portas danificadas, sanitário danificado, precariedade na parte hidráulica que se encontra no referido imóvel. Ressaltando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública em todos os seus princípios, em especial negligenciar ou omitir em relação à gestão e manutenção de bens públicos pode levar a responsabilidades administrativas civis e até criminais. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 23 dias do mês de maio de 2025. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão o requerimento número 13/2025. Com a palavra, vereador Vanner Nogueira de Aguiar. Boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de falar sobre esse requerimento que eu fiz. Eu estava lá em cima, e eu fui chamado por um munícipe para mim ir lá no banheiro. Ele me chamou, até não sabia, falou, não, quero que você me acompanhe. E eu fui acompanhar ele. E sim, tava uma vergonha aqui lá. Uma caatinga, banheiros, vaso entupido, papel pro chão, porta quebrada. Eu imaginei, isso daí foi numa quinta-feira. Aí eu imaginei, no sábado ia ter esse evento, falei, como é que ia ser? Por isso que estou fazendo esse requerimento hoje,
foi feito hoje, mas tinha que ter sido tomado providência. Então eu passei lá na parte da manhã, foi lavado, a gente sabe que o funcionário vai lá e lava toda a parte da manhã, mas assim, eu tinha que tomar providência nos vasos sanitários, trocar aquilo lá, desentupir, tem pia lá que nem torneira tem. Então aquilo lá tá um verdadeiro descaso aquilo lá, que ele possa olhar com carinho aquilo lá e dar uma atenção melhor. Nem fazer uma porta, dar uma sugestão, chegar a um tal horário ele fechar aquilo lá. A gente sabe também que a população abusa um pouquinho e acaba quebrando. Então não é só culpa do prefeito, mas ele possa dar uma olhada, olhar com carinho lá e dar uma reformada naquele ambiente. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Donizete José Celes. Quero agradecer novamente a toda a população aí que aí assiste pelas redes sociais, aos Edis, e a todos que acompanham aqui o público presente. O Vaner Nogueira Aguiar está falando, até ele comentou comigo lá. Eu fui lá, estive olhando lá na boca da noite. Cheguei lá, tinha uma lata de cerveja dentro do vaso. Tinha uma lata de cerveja e o chão estava com água. A pessoa largou a torneira ligada e juntou a água dentro do banheiro. E eu fui olhar, como ele tinha passado lá e falado comigo. Eu tive lá dentro olhando, tinha até lata de cerveja lá dentro do vaso. E não tinha como dar descarga. E o duro que as meninas vai lá, limpa tudo, larga limpinho. Só que a população também tinha que pensar um pouco nisso aí, pelo amor de Deus, gente. Não fazia aquilo lá, não. Uma vez, o prefeito atrás aí tinha reformado aquele banheiro. Eu cheguei lá na hora, tinha um rapaz lá dentro, deu um murro na pia, quebrou a pia bem na hora que nós chegamos lá dentro. Então é uma coisa que você pode arrumar, fazer tudo, mas tem que ter alguém ali para olhar, tanto das mulheres ou dos homens. Tem alguém na porta ali para dar uma olhada, né? Porque as meninas limpam certinho, só que tem isso. E tudo, o pessoal que vai lá, usa, tem que pensar um pouco. Então, muito obrigado, hein? Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento número 13/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 13/2025. Requerimento número 14/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Gela, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Alexander de Souza Nascimento, vereador com assento nesta Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal informações quanto ao terreno adquirido pela municipalidade, conforme a Lei Municipal de número 1710, de 23 de agosto de 2023, que em seu parágrafo único, o artigo 1º menciona, parágrafo único, a aquisição do imóvel de que trata o artigo anterior, destina à construção de área de lazer. Logo indagamos. Primeiro, a municipalidade possui projeto elaborado para a referida área caso afirmativo, enviar xerocópia. Segundo, quais foram ou são as tratativas da administração municipal junto às esferas federais e estaduais, visando o recurso necessário para que a construção da referida área de lazer saísse do papel? Terceiro, caso não se tenha feito nenhum tipo de solicitação de recursos mencionados, a razão e ou outras informações possíveis para esclarecer possíveis procrastinação. Ressaltando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública em todos os seus princípios, em especial, contratação e negligenciar ou omitir-se em relação à gestão de manutenção de bens públicos pode levar a responsabilidades administrativas, civis e até criminais. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, sala de sessão do vereador Antônio Fernandes Soares, ao 23 de maio de 2025. Alexander de Souza Nascimento, vereador. Está em discussão o requerimento número 14/2025. Com a palavra, vereador Alexander.
Boa noite, senhor presidente, novamente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, público presente e todos que nos acompanham virtual. Eu venho falar desse requerimento que é ali no meu bairro, né? Todo mundo está me perguntando. E queria saber o andamento dessa construção dessa área de lazer, né? Desse parquinho que diz que vai sair na Mutuca. Acho que não só o nosso bairro ali merece, mas todos os outros habitantes dos outros bairros merecem também essa área de lazer, né? Que será de bom agrado para todos. E acho que todo mundo merece saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai ser. Diz aí como que está esse andamento. Nada mais a declarar. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento número 14/2025. Quem for favorável permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 14/2025. Senhor presidente, não há mais matéria para o dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos... Desculpa, gente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitido à parte. Com a palavra, vereador Wander Nogueira de Aguiar. Eu gostaria de dar aqui um motivo de informação. Na sessão anterior, o senhor presidente falou que estava buscando um recurso com a Análise Fernandes, junto com os outros vereadores, de R$750 mil para o CCI, e deu um comentário que desde 2008, acho que quando foi feito aqui lá, não lembro, você que ganhou também, que não foi reformado. E no mandato anterior do Sérgio Polarini, eu não tenho em mãos o valor que foi gasto, mas foi reformado e foi colocado climatizador. Acho que foi na data de 17 de 2020, que foi o prefeito Sérgio Polarini, que climatizou o CCI. E aqui lá foi gasto um recurso próprio. Eu não tenho os valores, posso bater até um requerimento depois, perguntando para o atual prefeito, mas está em caso de abandono, porque desde então não teve mais nada, mas no mandato anterior tinha sido reformado. Então é só um motivo de informação. Continue em aberta a discussão. Concordo, eu lembro que foi climatizado. Boa lembrança, mas sim, pelo espaço, tudo eu comentei assim, tipo, eu consegui que lá em 2008, foi entregue em 2009, se não me engano tem uma placa de inauguração lá. Depois daquela data, foi passado uma tinta ou foi feito a climatização, tá certo. Mas hoje está sendo pequeno aquele ambiente para o pessoal da terceira idade. Só para concluir, nós estamos falando, gente, eu acho que sou alvo, porque todo mundo lá na creche está falando meu nome que eu vou cortar a hora extra lá. Acho que é um absurdo, ninguém vai cortar a hora extra de ninguém. Quem sou eu para ir lá e cortar a hora extra de funcionário, se estiver fazendo, né? E nós estamos levando fama lá, hein, gente? Vereadores vão cortar a hora extra, principalmente meu nome. E só uma informaçãozinha, a hora extra não se faz no final de semana. Final de semana é alguma coisa que tem uma programação de vacina, alguma coisa assim. A hora extra faz durante a semana. Funciona assim. De segunda a sexta você poderá fazer 2 horas extra, né, por dia, que equivale a 10 horas extra. Quem faz 10 horas extra, ele provavelmente tem direito a receber sábado e domingo, né? E aí concretizando num total de 60 horas semanal. Então, hora extra se faz durante a semana, gente, tá? Isso é lei. Agora, a questão de cumprir no final de semana, isso é alguma coisa assim, tem vacina, né? Tem rastão, tem alguma coisa? Alguma coisa que não é todo final de semana, né?
E é isso que eu queria informar para vocês, tá? Isso é mais do que conhecido por todas as pessoas e que nós não vamos tirar hora extra de ninguém. Nós vamos realmente, legislador, nós vamos fiscalizar. Quem faz, recebe. Quem não faz, eu acho que não faz justo. No entanto, gente, se tem hora extra para distribuir assim, poderia muito bem dar um aumento para o funcionário, não deveria? Pegar essas horas extras e dar um aumento para todo mundo. Seria mais legal. Vocês não concordam comigo? Ou contratar mais funcionário no lugar, né? E outra coisa, eu acho que todos estão de acordo. Eu vou falar sobre concurso público. Eu acho que Parnapum passou da hora de fazer um concurso público, né, gente? Inclusive, subiu uma denúncia aí essa semana falando do concurso público. Eu acho que aqueles cargos que estão vagos, né? Dá uma estudada, dá uma repensada com o setor da saúde, setor da educação, setor do almoxerifado, né? E ver o que realmente está precisando, né, de imediato e fazer um concurso, eu acho. Porque isso vem fortalecer o nosso IPREM, né? Acho que quando é concursado, não é CLT. CLT vai tudo para o INSS. Desde que haja um concurso, nós estamos contribuindo o IPREM, né, fortalecendo o fundo de aposentadoria dos funcionários municipais. Então, eu peço encarecidamente ao senhor prefeito, aos setores, que sente com todos os departamentos, né, e converse aí, e vamos ver um concurso legal, onde vai suprir todas as necessidades do município, porque nós não vamos viver de funcionário contratado o resto do mandato, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso é coisa imediata, precisa de hoje. Vamos contratar uma firma tal, mas hoje nós precisamos de um concurso público, gente. Então, encarecidamente, eu peço ao senhor prefeito, ao vice-prefeito também, que pense com carinho um concurso para a nossa cidade. Meu muito obrigado. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, fico, senhores vereadores, convocado para a 9ª sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de junho de 2025, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanham os trabalhos legislativos dessa sessão, através de mídias sociais. Boa noite a todos e muito obrigado.